Olá, já parou para pensar em quanto significado pode se esconder numa descrição bem curta? Hoje a gente vai fazer exatamente isso, mergulhar numa frase super simples para desvendar o mundo que existe por trás dela. Tudo começa aqui, com esta linha. À primeira vista parece só uma etiqueta, né? Uma classificação. Mas o fascinante é pensar nisso como um quebra-cabeça. Cada palavra é uma peça que nos ajuda a montar um retrato intelectual muito, mas muito mais complexo. Então, essa é a nossa grande questão. Como é que a gente sai de uma descrição tão simples para um entendimento profundo sobre uma identidade? Vamos encarar isso como uma investigação mesmo, descobrindo cada camada de significado, uma palavra de cada vez. E para começar, vamos ao ponto de partida de qualquer identidade. Antes de qualquer rótulo, de qualquer classificação, existe a pessoa. Este nome é a nossa âncora. É importante lembrar que não estamos falando de uma ideia abstrata, mas de um indivíduo específico. É a identidade dele que está sendo descrita aqui. Tudo que a gente vai discutir está ligado a essa figura. Agora a análise começa a ficar mais complexa. A descrição nos apresenta não uma, mas duas profissões, crítico e poeta. E à primeira vista parecem papéis bem distintos, talvez até opostos. Vamos explorar essa dualidade, que é fascinante. Primeiro temos o crítico. Pensa nele como uma mente analítica. O papel do crítico é desmontar, examinar as peças, entender como uma obra funciona por dentro. É um ato de desconstrução lógica. E, do outro lado, temos o poeta. Aqui o processo é o exato oposto. É sobre construir, criar algo novo a partir da imaginação, da emoção. É um ato de juntar elementos para gerar algo que não existia antes. Isso nos leva a uma pergunta bem intrigante. Como é que essas duas forças, uma que analisa e outra que cria, conseguem coexistir na mesma pessoa? Não são impulsos que vão para direções contrárias? E olha que interessante essa comparação. De um lado, a análise, a lógica do crítico. Do outro, a criação e a emoção do poeta. Mas e se não for uma contradição? Talvez a sensibilidade do poeta alimente a percepção do crítico e o rigor do crítico dê estrutura para a criatividade do poeta. No fundo, uma mão lava a outra. Bom, já temos a pessoa e suas duas profissões, mas ainda falta a peça final do nosso quebra-cabeça. A camada mais profunda que conecta tudo, a filosofia por trás do trabalho, a lente existencial. A palavra é existencial. E esse termo não é só um adjetivo, não. Ele funciona como uma lente, um filtro, através do qual toda a obra dele, tanto a crítica quanto a poética, é vista. Mas o que significa ser existencial? Basicamente, é uma visão de mundo que foca no indivíduo e na sua luta para encontrar ou até criar um sentido para a vida, num universo que não dá respostas fáceis. É sobre liberdade, escolha e a angústia que vem junto com tudo isso. E olha só como essa lente funciona na prática. Como crítico, ele não estaria olhando só para a técnica de uma obra. Ele estaria buscando os grandes temas, a condição humana, o absurdo da existência. Já como poeta, ele usaria a própria arte para explorar suas ansiedades e sua jornada pessoal na criação de um sentido para a vida. Ok, a gente desmontou a frase toda, peça por peça. Agora é hora de fazer o caminho inverso e juntar tudo para revelar o retrato completo que surge dessa simples descrição. Vamos reconstruir isso, passo a passo. A gente começa com o indivíduo, Dámaso Alonso. Depois, adicionamos a dualidade do ofício dele, o crítico que desconstrói e o poeta que constrói. E, por fim, a gente aplica a camada filosófica, a lente existencial que guia as duas atividades. E aqui está o pulo do gato. Não se trata de três rótulos separados, mas de uma identidade totalmente integrada. Temos aqui uma figura que dedicou a vida a explorar a busca humana por significado, fazendo isso de duas formas, criando sentido ativamente com a poesia e analisando essa busca com a crítica. E isso nos traz de volta ao começo. É realmente impressionante como só 3 palavras, crítico, poeta, existencial, podem carregar tanto peso e revelar uma identidade intelectual tão rica, tão cheia de facetas. A linguagem tem esse poder, sabe? De condensar mundos inteiros. Então, para finalizar, fica esta reflexão. Se a gente conseguiu extrair tudo isso de uma simples linha, imagina o que mais está escondido por aí, bem na nossa frente, em outras descrições, em outras frases. Quantos universos de significado estão só esperando para serem desvendados? Fica aí a provocação.